Estamos felizes pela presença dos irmãos. E para esse momento, se quiser, eu já posso começar, pastor Mauro. Não sei se o senhor quer esperar, chamar mais alguém. Os irmãos podem pegar esse aviãozinho que está embaixo, essa setinha, e enviar para os amigos o convite. Tem uma setinha aí embaixo. Os irmãos podem pegar e podem jogar. Comece, pastor Mauro. Pode começar. Fica à vontade, pastor. Vamos lá. Ok. Meus irmãos, eu queria abrir um texto com vocês, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, eu vou mencionar os fatos relacionados a Davi, mas como eu já preguei, os irmãos devem estar com um pouco da memória, a gente rememora falando. Mas eu queria também ler um pouco, só o início, da história de um outro grande rei, um rei importante na nação de Israel. Segundo o livro de Reis, no capítulo 20, do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus, pegue aí com atenção. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, e assim o texto continua. O som tá bom, pastor? Se quiser, eu troco o microfone. Para mim tá perfeito aqui. Tá dando para ouvir? Os irmãos estão ouvindo bem? Então vamos lá. O rei Ezequias foi um grande rei de Israel. Ele adoeceu, um rei de muito sucesso. Um rei fabuloso, reinou durante 29 anos. O rei Ezequias teve, assim, profundas vitórias. Venceu os filisteus, venceu Senaqueribe, era rico, famoso, importante, fez uma reforma espiritual. Olha só, pastor Mauro, um homem que fez uma grande reforma espiritual, um homem extraordinário, um homem de Deus. Uma época tão difícil das pessoas obedecerem a Deus, o rei Ezequias obedecia a Deus. Mas agora ele adoeceu. E a sua doença foi uma doença de morte. E o profeta vai na casa dele para dar duas notícias. A primeira notícia é, tu vai morrer. Olha, que notícia trágica. Mas o problema não é só isso, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que já tinha vivido muita coisa. Mas o Senhor dá uma segunda ordem para ele. Põe em ordem a tua casa. Então, já que tu vai morrer, tu tem que pôr em ordem a sua casa. Deus poderia ter dito, olha, leva o povo para me adorar. Ele já tinha feito isso. Dá vitória ao meu povo. Ele já tinha feito isso. Deixa riqueza. Ele já tinha feito isso. Constrói cidades. Ele tinha feito tudo. Mas faltava fazer o mais importante. Pôr a casa em ordem. Aqui, irmãos, tem uma lição profunda. Quem não está com a casa em ordem, não está pronto para morrer. E não está pronto para morrer porque não tem vivido adequadamente. Irmãos, é uma tristeza e é uma derrota para nós chegarmos no final da vida e entendermos que a nossa casa não está em ordem. A nossa casa não tem a estrutura mínima de ser dirigido. Então, a repreensão de Deus, esse recado de Deus, põe a tua casa em ordem que vai morrer, é uma repreensão. É Deus denunciando o pecado de Ezequias. O texto vai dizer que depois disso, Ezequias ora a Deus. E Deus concede a Ezequias mais 15 anos. E pastor Mauro, por incrível que pareça, Ezequias não colocou a casa em ordem. Ezequias fez bobagem e da casa de Ezequias surgiu um dos piores reis da história de Israel, que foi o rei Manassés. O rei Manassés, quando nós lemos a história do rei Manassés, é uma história absolutamente destrutiva. No capítulo 21 do segundo livro de Reis, o texto fala coisas horrorosas sobre o rei Manassés. Talvez um dos piores reis, mas tem um detalhe. Esse homem foi tão mal, tão mal, tão mal, que ele sacrificou o próprio filho no fogo, através de um ritual idólatra satânico. Esse homem foi tão mal que matou o neto de Ezequias, o que era o próprio filho do rei Manassés. O rei era tão mal, tão diabólico, tão perverso, tão infernal,
Mas Deus deu 15 anos para Ezequias, e Ezequias não pôs a casa em ordem. Então, talvez Deus está dando a oportunidade para a gente pôr a casa em ordem. Verdade. E pôr a casa em ordem não é fácil, é algo que leva tempo e que requer de nós investimento. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, irmãos, muito importante, eu creio que nós precisamos quebrar alguns mitos, algumas mentiras, porque nós estamos falando sobre a importância da liderança dos pais no lar. Então, primeira coisa, ser crente não resolve tudo. O que nós mais vamos ver na Bíblia são pessoas crentes, pessoas que servem a Deus, pessoas que creem em Deus e fazem miséria dentro de casa. É claro que nós sabemos que essas pessoas creem em Deus e estão desobedecendo a Deus. É claro que ser crente é algo fundamental em nossas vidas. Eu não estou dizendo que ser crente não é importante. Um abraço para a Regina da nossa igreja, que acabou de entrar. Deus abençoe, Regina, o pessoal da Segunda Batista. Então, queridos, ser crente é algo fundamental, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não adianta apenas confessar a palavra e não obedecer. Então, Jacó foi um homem de Deus. Mas Jacó, irmãos, amou mais a José do que os outros irmãos e deixou isso claro. E por causa disso, seu filho José sofreu muito. Eli foi um homem de Deus. O sacerdote Eli foi um homem de Deus. Como assim, pastor? Exatamente isso. Eli abençoou Ana, e através da bênção que Deus usou Eli para dar, era Deus abençoando por meio de Eli, Ana teve um filho que foi Samuel. A Bíblia não relata pecados de Eli, mas relata que Eli foi relapso com os filhos, não repreendeu os filhos e amou mais aos filhos do que a Deus. Por causa disso, os 2 filhos foram mortos, Deus matou os 2 filhos e no mesmo dia ele também morreu. Deus puniu os filhos e puniu o próprio Eli, sendo um homem de Deus. Samuel foi um homem praticamente perfeito. Eu diria que um dos homens da Bíblia mais perfeitos foi Samuel. Samuel, filho da irmã Ana. Samuel foi profeta e um grande profeta. O texto diz que antes de Samuel a palavra de Deus era rara, mas no ministério de Samuel a palavra se tornou frequente, era um sinal da bênção de Deus. Samuel foi juiz. Olha, julgar um povo rebelde não é fácil. E Samuel foi sacerdote. Então ele foi sacerdote, profeta e juiz ao mesmo tempo. Exerceu o ministério a vida toda. Mas a Bíblia diz que os filhos deles não andavam nos caminhos dele. Os filhos de Samuel não obedeceram a Samuel. E tudo indica que Samuel não cuidou tão bem desses filhos. Mas o caso mais grave talvez seja o caso de Davi, que nós já na mensagem falamos na igreja. Davi, irmãos, é o maior rei da história de Israel. Nós nunca tivemos um rei tão extraordinário, tão poderoso como Davi. Mas na casa de Davi teve estupro. Um irmão estuprou a própria irmã. Aminon estuprou Tamar. E o que Davi fez? Nada. A Bíblia diz que na casa de Davi tinha um homem demoníaco, Jonadab, primo do seu filho, e ele não percebeu. A Bíblia diz que Aminon estuprou a irmã, o rei soube, se enfureceu e parece que não fez nada. Absalão esperou o pai agir durante 2 anos. Davi era crente, Davi era um homem de Deus, Davi compunha salmos, mas Davi era omisso em casa. Davi não fez nada. Absalão matou o irmão depois de 2 anos. Fugiu. O rei fica enfurecido, persegue ele um pouquinho e deixa o filho. O filho passa, parece-me, que 3 anos, acho que é isso. 2 anos ou são 3 anos na casa do avô e o rei não vai atrás. Depois o filho volta para Jerusalém e o pai não procura. Depois o filho dá um jeito, se encontra com o pai dá só um beijinho na testa. Final da história, Absalão, que era um homem muito bonito, a Bíblia diz que ele tinha cabelos longos, ele era belo, era rei, ele era um príncipe, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha carruagem, ele tinha cavalo, ele tinha palácio, ele tinha poder, mas ele precisava de um pai. Ele tinha tudo. Aqui tem outra lição. Não adianta você dar tudo para o seu filho se você não der o que é mais importante.
E aqui eu quero dizer para os irmãos que estão me ouvindo que eu atendo pessoas muito ricas, pessoas de muito sucesso, mas pessoas que no final da sua vida têm o calcanhar de Aquiles com os seus filhos. E esses homens são derrotados, essas mulheres são derrotadas. São derrotadas por causa da profissão? Não. São derrotadas por causa do dinheiro? Não. São derrotadas por causa da inteligência? Não. São derrotados porque os filhos são vergonha e tristeza. Então não adianta você dar tudo, porque Davi deu tudo, mas Davi não deu o que interessava. Então, às vezes, pastor, tem muitas mães, muitos pais que estão dando tudo para os seus filhos, mas não estão dando o que os filhos mais precisam. Eles ficam dizendo, pastor, eu trabalho o dia todo para botar comida em casa, para sustentar esses meninos. Será que é isso que seus filhos precisam? Será que seus filhos não estão precisando da sua presença, da sua liderança, do seu exemplo? Então não adianta você dar tudo. Davi deu tudo. Davi era um homem de Deus. Davi era uma bênção para a nação, mas não é uma bênção para casa. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Na casa de Davi, teve 2 assassinatos. Salomão matou Adonias. Absalão matou Aminon. Que casa é essa que gera 2 assassinatos? Quais eram os pecados de Davi? Os pecados de Davi são vários. Primeiro, Davi tinha muitas mulheres. Todas as vezes que a Bíblia apresenta um homem com muitas mulheres, sempre dá errado. É como se a Bíblia... Mas a Bíblia diz que no passado tinha, mas era pecado. Tinha, mas era errado. Tinha e deu errado. Então, Davi cuidava de muita gente. Quem cuida de muito não cuida de ninguém. Quem fica com... Então, Davi fazia muito... Ele tinha 8 mulheres, 20 concubinas e não sei quantos filhos. Então, isso vai dar errado. Outra coisa... Davi era muito preocupado com as coisas de fora e pouco preocupado com as coisas de casa. Uma coisa interessante, pastor, que nesta pandemia a nossa casa deveria ser o nosso lugar de refúgio. E para muita gente tem sido um lugar assim de muita tristeza e de muita agonia. Olha, no Canadá, país de primeiro mundo, nesta pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram 30%. No Canadá, nós não estamos falando do país de terceiro mundo. No Brasil nem se fala. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, foi ontem que eu vi, tinha aumentado, era 20%, foi 25%. Aqui no 20% Brasil. ou 25%. Inclusive, até a ministra Damares, ela criou um aplicativo, né, para que as mulheres pudessem denunciar pelo celular, nesse período de pandemia. No Chile, aumentou 50%. No Chile. Só que o Chile tem outras questões já anteriores à pandemia. 50%. O número de divórcios na China aumentou. Na China, o número de divórcios aumentou. Por quê? Porque a gente estava cuidando muito bem das coisas fora de casa. Quando foi obrigado a ficar em casa, os problemas que estavam encobertos apareceram. Avançando um pouquinho mais. Então, alguns mitos. Ser crente não resolve tudo. Então, se você é crente... Que bênção, sou de Deus. Que bênção que você é de Deus. Mas por isso mesmo você tem que cuidar melhor ainda da sua casa. Segunda coisa, dar coisas não é suficiente. Fazer a feira, pagar a escola, isso não é suficiente. Terceira coisa, terceiro mito tem que ser quebrado. Isso não é comigo, não é minha responsabilidade. É minha responsabilidade e é sua. Davi não quis cuidar dos filhos, quase perdeu o reino. Davi não quis cuidar dos filhos, depois teve que ir para a guerra com o próprio filho. Davi não quis investir tempo para amar os filhos, depois teve que investir tempo para pegar os seus melhores homens para lutar, e esses homens findaram matando o seu filho. No final da história de Davi, está Davi chorando e dizendo, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer em teu lugar. Nós não devemos morrer pelos nossos filhos, nós temos que viver para cuidar deles. A Bíblia diz no primeiro livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo 5,8, que quem não tem cuidado com a sua família, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Eu estou avançando para coisas mais práticas agora. Então vamos lá. Queria dizer algo. A sua área de dedicação vai ser a sua área de recompensa. A sua área de omissão vai ser a sua área de dor. Vou repetir. A sua área de dedicação vai ser a sua área de recompensa. A sua área de omissão vai ser a sua área de dor.
de tristeza e de sofrimento. Então a pergunta é, eu tenho me dedicado adequadamente à minha casa, à minha família e especialmente aos meus filhos? Tenho feito isso? Se eu tenho me omitido, se eu tenho deixado de lado, saiba que se eu tenho me omitido, será uma área de dor no futuro. É uma questão de tempo. E quando a dor vier, talvez seja irreversível. Né? Eu creio num Deus que faz milagres, mas muitas coisas perdidas no tempo não voltarão, ainda que Deus traga perdão, bonança e cura. Mas o que passou, passou. Então vamos lá. Então nós temos vários problemas que eu acho que levam a muitos problemas nos lares. Primeiro, falta de obediência dos pais à palavra de Deus. A pessoa lê na Escritura, lê na palavra e não obedece, não crê, não acredita. A Bíblia diz que a mãe que recua a vara não ama seu filho. Filho tem que ser punido. Então, e não é espancar filho, não. Eu sou contra espancar. Espancar é covardia. Quer espancar alguém para a viatura do gato e tenta fazer isso. Não. Mas filho precisa ser contido. Então, 2 conselhos para os pais. Primeiro conselho, punam seus filhos. Filho precisa de limites. Filho precisa de punição. Filho que não tem limites, filho que não tem pais que liderem para dizer sim e para dizer não. Quer estragar seu filho? Faça uma coisa, diga sim para tudo. Fique tranquilo que vai dar errado. Faça o que você fizer, vai dar errado. Então, pai tem que punir. Pai tem que dizer não. Pai tem que dizer, filho, esta casa é casa de respeito e de ordem. Não traga sua namorada para transar dentro de casa, porque eu expulso ela. E se você duvidar, eu expulso você também. Não duvide. Então, ponha para fora. Entendeu? Se não impor limites, todo adolescente, especialmente, precisa de limites. Uma pessoa, quando não tem limites, vai viver o resto da vida às suas custas, vai comer tudo que você tem, vai lhe colocar no asilo e é bem pregado. Então, tem que impor limites. Davi não impôs limite aos seus filhos. Depois tinha o seu próprio filho estuprando a filha dele e tinha Absalão, que matou o irmão e queria tomar o trono do pai, porque o pai nunca deu limites. Mas a Bíblia manda impor limites. 2, falta de referências saudáveis. Muitas vezes nós não oferecemos porque nós não recebemos. Nós viemos de casas muito complicadas. Eu sei disso. Então, muitas vezes nós estamos reproduzindo o que nós recebemos de errado. Mas nós precisamos, pastor, tomar uma decisão para em nós. O exemplo errado que veio do meu avô, que veio do meu bisavô, que veio dos meus pais, vai parar em mim. Eu, em nome de Cristo Jesus, pela graça de Deus, você fala para você, eu vou parar, dar um corte em Deus, pela graça do Eterno, nesse ciclo de violência, nesse ciclo de divórcio, nesse ciclo de violência no meu lar. Então, nós precisamos, como servos de Deus, em Deus, se posicionar para para quebrar o ciclo de maldição em nossa família. Nós precisamos dizer isso. Eu venho, pastor, de uma família com muitos problemas. Mas eu preciso fazer isso. E um detalhe é importante. Observe na sua casa o que se repete. E lute contra aquilo. Porque mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente acreditar, aquilo tende a se repetir. Você vem de uma família violenta, tenha cuidado. Você tende a repetir sem perceber e criticando eles e repetindo. Você vem de uma família de muitos divórcios, você tende a repetir os divórcios, mesmo que você não acredite e não ache que é bom, tende a repetir. Porque esses ciclos, eles vão se repetindo, infelizmente. Terceira questão, falta de acordo entre os pais. Os pais não entram num acordo sobre a educação dos filhos. Então, a mãe diz A, o pai diz B. O pai diz B, a mãe diz A. E assim eles vão conflituando. E os filhos, nessa margem, eles vão escapando sem uma educação correta. Então, o segredo é, faça um acordo.
Faça um acordo de como vai criar os filhos, mesmo não sendo o melhor acordo. Faça o acordo possível. Às vezes o pai é mais mão dura, a mãe é mais mão aberta. Às vezes a mãe é mais firme em umas coisas e o pai faça um acordo, entre num acordo. Não deixe os filhos manipularem os pais. Imaturidade dos pais. Então você tem pessoas infantis cuidando de crianças. Pessoa infantil cuidando de criança dá problema. Então, meu irmão, se você tem problemas, ou se alguém já lhe disse, rapaz, você está agindo como um infantil, então tome cuidado. Peça a Deus graça, leia a palavra, peça aconselhamento, seja humilde para receber ajuda. Eu sou infantil em muitas coisas, em outras coisas não. Então eu tenho que pedir ajuda onde eu preciso. Então de vez em quando eu ligo para o pastor Mauro. Pastor Mauro, pelo amor de Deus, me orienta. Liguei semana passada. Não tem um problema com isso não. Naquilo que a gente tem dificuldade, a gente tem que pedir ajuda. Quanta gente não deveria estar assistindo agora, tentando aprender, às vezes, uma palavra. Às vezes uma coisa é fundamental e a pessoa deixa de pegar porque, não preciso, está tudo bem. Olha, esse é outro erro, está tudo bem lá em casa. Quando eu vejo alguém muito confiante, isso é igual ao jogo de futebol quando o time acha que já ganhou. Olha, família é atenção permanente. O que engorda o boi é o olho do dono, então esteja atento. Uma outra coisa é falta de investimento. Esse foi um erro de Davi. E Davi investiu em construções, Davi investiu em prédios, Ezequias investiu em tudo, Samuel investiu, mas não investiu onde interessa. Querido pai, querida mãe que está aqui, saiba de uma coisa. Se você não investir em sua família, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da terra. No final da sua vida, você estará arrependido e arrependido. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Você quer ser bem-sucedido? Você precisa construir e edificar uma família. E eu sei que as pessoas, os filhos, quando crescem, podem decidir. Eu sei que eles têm as suas escolhas, mas aquilo que cabe a você, você deve fazer. Nós podemos chorar de tristeza um dia na nossa família por um evento da vida, mas não por remorso. Eu não posso, no final da minha vida, ter remorso de ter sido omisso, de ter sido irresponsável. Pastor, eu conheço pessoas que foram omissas a vida toda, que não ligaram a vida toda. Hoje estão sofrendo lágrimas profundas. Sabe por quê? Porque tem consequências. A nossa omissão paga um preço. Então, falta de investimento, falta de conhecimento. Olha, irmãos, nós se preparamos para tudo. Então, por exemplo, eu quero um dia, digamos, fazer uma cirurgia. Eu só quero fazer num médico especialista que se formou e que treinou. Quero viajar de avião. Eu não quero viajar num piloto que nunca fez lá a escola lá de pilotagem. Deus me livre. Eu vou fazer uma viagem de carro. Eu pergunto, tu sabe dirigir mesmo? E se o cara não souber dirigir, eu desço no meio do caminho e volto para casa a pé. Mas para casar a gente vai de qualquer jeito. Para criar filho a gente vai na tora aí. Não pode. Não, apaixonei e casei. Não, tá bom aqui, não sei o que. A gente fez um filho e estamos criando. Aí fez, não, é algo muito importante. É algo muito importante. Mais importante do que a minha própria vida é a minha família. Eu não posso levar de qualquer jeito. Então, queria destacar coisas aqui muito importantes. Então, qual é a importância da liderança dos pais? Primeiro, os pais são as primeiras referências de uma criança. É através dos pais que os filhos criam e desenvolvem uma personalidade. Existe uma coisa na psicanálise chamada colar identidade. Pega isso aqui que isso é importante. A criança é como se ela fosse... Eu sempre dou um exemplo, pastor, que é assim. A criança é como... Imagine um guardanapo. Um guardanapo seco. O guardanapo não contém nada, é apenas um guardanapo. Se você passar o guardanapo num copo de água, cheio de água, ele vai ficar ensopado com o quê? Com água. Mas se esse mesmo guardanapo, estando seco, eu passar num recipiente cheio de azeite, ele vai ficar ensopado com azeite. Então, criança é como uma esponja. Ela vai absorver permanentemente para a sua mente aquilo que ela observar nas primeiras figuras de referência. Deixa eu dar um outro exemplo. As aves. A maior parte das aves, elas seguem aquilo que se mexer perto dela nas primeiras 48 horas. Então, por exemplo, galinha. Galinha quando tem pinto.
O pintinho, ele segue qualquer objeto que se mexa nas primeiras 48 horas. Por que ele segue a galinha? Porque o que está se mexendo em cima dele são a galinha. Mas se você botar a cadeira se balançando e tirar a galinha, eles vão ficar correndo atrás de uma cadeira se balançando. É por isso que você pega um pinto e eles vão seguir um urubu se for necessário. É por isso que tem alguns casos de você criar algumas águias e elas seguiram um piloto pilotando um avião e as águias atrás, porque eles tiram a mãe natural e colocam um objeto. Se botar um cavalo nas primeiras 48 horas lá de pinto, ele vai seguir como se o cavalo fosse sua mãe. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: as crianças, elas colam a identidade naquilo que ela tem de referência. E na infância, como a sua mente ainda está em formação, aquilo que ela observar é aquilo que ela será. Então, dando um exemplo prático. Uma criança que convive numa casa instável, uma casa onde tem muita briga, ela tende a se tornar alguém briguenta e instável. Uma criança que convive em uma casa onde tem estabilidade, tranquilidade, ela vai desenvolver uma personalidade mais tranquila. Então, dando um exemplo, não quer dizer que não tenha outras questões genéticas, mas, por exemplo, sabe aquela pessoa brava, aquela pessoa irritada, mal-humorada, há uma grande probabilidade disso ter vindo da sua própria casa. Sabe aquela pessoa insegura? Então, por exemplo, uma casa onde o pai bebe, e todo dia chega bêbado. E quando ele chega, ele quebra tudo. Então as crianças ficam em casa pensando assim: papai vai chegar e vai chegar bêbado, ele vai querer bater na gente hoje. Então isso gera uma instabilidade e ela vai absorver para o resto da vida. Então daqui a 50 anos ela vai estar na sua casa, no seu emprego, instável, nervosa, ansiosa, fruto da formação. Isso é como um alicerce de uma casa. Se um alicerce for mal feito, as paredes podem ser muito bem rebocadas. Vai rachar porque não há estrutura de sustentação. Então, pais que não lideram as suas casas, não é liderar de qualquer jeito não, é liderar de maneira saudável, vão criar nos filhos danos para o resto da vida. Então, muitas vezes o pai diz assim: não, doutor, mas quando eu era complicado, meu filho tinha 1 ano, não sabia nem falar, não entendia nada. Olha, desde o feto você já está formando o seu filho. Quem é mãe aqui sabe disso. A mãe fica nervosa e o filho fica agitado na barriga. A mãe fica nervosa e o filho passa 2 dias sem se mexer. Na barriga da mãe, o filho sente. Eu tenho inúmeros casos de mães que tiveram gravidez complicadas e os filhos expressaram isso. Então, desde o ventre, mesmo que ela não entenda nada ainda, ela sente. A criança sente no olhar da mãe, no aconchego, no abraço, no beijo, no choro. Quero saudar os irmãos da Primeira Batista, irmã Janaína, irmã Sauana, irmã Regina. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Mandem perguntas no final. Então, escuta. Qual é a importância? A importância é que você está edificando a estrutura emocional, psíquica dos seus filhos. Deixa eu dar um exemplo. Desculpe falar dessa maneira, mas todo mundo aqui deve ser adulto e eu posso falar. O primeiro homem, pai, da sua filha é você. A primeira mulher do seu filho é a mãe. Não é mulher sexual, é a primeira referência masculina e é a primeira referência feminina. Então, por exemplo, um filho que convive numa casa onde a mãe massacra o pai, se ela for mulher, ela vai dizer: eu vou casar para quê? Ela pode projetar essa imagem danificada do pai no homem não querer casar, por exemplo. Uma filha que convive numa casa onde o pai maltrata a mãe e ela vê a mãe chorando por causa do pai, ela pode desenvolver uma rejeição à figura masculina. E aí só sobra alguém do mesmo sexo ou sobra outras coisas. Então, queridos, escute. Exercer a liderança não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Por isso que os pais têm que entrar num acordo. Por isso tem que parar de brigar dentro de casa. Por isso que tem que ter um lugar estável. Pastor, sabe onde muitos filhos são desviados do evangelho? Dentro de casa. Porque os pais, toda vez que chegam em casa, falam mal do pastor. E se ele for gordo, aí é que fala mesmo. E
fala mal dos irmãos, daqueles irmãos não prestam. Qual é a mensagem que está sendo dito para os filhos? Está dizendo que a igreja não presta. O pai tem o discernimento de entender que teve esse problema na igreja, mas que ele continua servindo a Deus. O filho não, porque o filho ainda não tem contato com o evangelho como deveria. Ele é um imaturo. E todos os dias ele ouve os pais falando mal da igreja e dos irmãos. Sabe o que vai acontecer? Quando eles tiverem a primeira oportunidade, com 15, 16 anos, eles vão dizer, não quero mais ir não. Por quê? Porque a imagem do reino de Deus, a imagem da noiva de Cristo, a imagem da igreja foi destruída durante 15 anos sucessivamente. Então, olha como isso é importante. Imagem, a criança absorve a partir daquilo que ela observa. Então, a criança cola a identidade dela nos da sua família. Então, por isso o casamento tem que ser estável. Por isso que tem que manifestar amor. Aqui tem um outro segredo, pastor, muito importante. Não adianta você amar, você tem que expressar. Então, lembra dos dois conselhos? O primeiro conselho é puna seu filho, mas o primeiro conselho é ame profundamente seu filho. Amor e punição, amor e punição, amor e punição. O amor faz com que ele venha aderir a você. E a punição faz com que ele entenda que tem limites. Quando você pune, ele se rebela, mas o amor segura a rebeldia. Quando você ama, ele se apega, mas quando você pune, você diz, eu não sou bobo, eu não sou palhaço, me respeite, nessa casa tem ordem. Se você só punir, ele se rebela e vai embora e lhe odeia. Se você só amar, você vira um bobo e ele vai lhe explorar. Já viu um filho... Ah, eu amo tanto minha mãe, a mãe tem 70 anos, e o filho passa dentro de casa, dormindo até 2 da tarde, a mãe ainda lava a cueca dele, ele não faz nada, não quer ir embora de casa, ainda grita com a velhinha e diz que ama. Esse é um pai que deu tudo. Olha, todas as vezes que eu vejo um filho maltratando seus pais, ah, meu pai não presta, aquele é um bobo, geralmente foi pai idiota que só amou e não puniu. Deixa eu avançar de forma mais didática, porque eu estou falando muito. Tem quanto tempo ainda, pastor? Uns 10 minutos aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Pois é, eu ainda tenho aqui 3 apostilas, mas vamos lá. Mas está muito bom, então, viu? Muito bom. A gente está passando então vamos lá. Dicas. Resolva os conflitos. Resolva os conflitos. Estabilize a sua casa. Estabilize a sua casa. Sabe aqueles conflitos? Dê um jeito de brigar quando os pais não estiverem, quando os filhos não estiverem em casa. Quer brigar com sua esposa? Não brigue, isso é um erro. Não deve ser assim, mas se tem alguma coisa para resolver e você sabe que vai gerar conflito, resolva fora. Segunda coisa, pai e mãe, nunca fale mal do pai ou da mãe para o seu filho. Tem um negócio chamado alienação parental, que dá perda de guarda na justiça. Muitas vezes o pai separa da mãe e a mãe separa do pai. Não deveria. Divórcio, Deus não ama divórcio, Deus não quer divórcio, Deus rejeita divórcio. Lá no livro de Malaquias diz que Deus abomina divórcio. Mas, às vezes, a gente sabe que essa é a realidade. Aí muitas mães, porque estão com raiva, isso acontece com os pais também, mas tem muitos casos de mães, muitas delas com raiva do marido, porque às vezes um péssimo marido pode ser um ótimo pai. E às vezes um péssimo marido é um péssimo pai. Mas você não precisa contar, desde que seu filho cresça, quando tiver maturidade, entenda, você não precisa destruir. Quando a mãe diz, só quem cuida de você sou eu sou a besta, eu sou a idiota, seu pai não gosta de você não. O que é que essa mãe está dizendo? Essa mãe está dizendo que esse filho não é amado. E esse filho vai desenvolver provavelmente uma baixa autoestima, com a sensação de que o pai não ama. Essa mãe está pensando que está atingindo o pai, mas ela está atingindo o filho. Enquanto ela acusa o pai de não prestar, ela está causando um problema maior do que o pai causou, que é destruir o sentimento de ser amado do filho. Então, mesmo que o pai não preste, cale a boca. Mesmo que a mãe não preste, cale a boca. Deixe que o filho cresça e veja com os próprios olhos. Não se preocupe com isso. Não é que você não saiba que não existe um problema. Então, esse é um problema. Outra coisa, ausência. Os homens erram mais disso aqui. Pais ausentes. Pais que não estão presentes na vida. Tem um caso, por exemplo, de um adolescente que na infância o pai não foi com apresentação na escola. Até hoje ela fala daquilo, porque aquilo era uma coisa boba para ele, mas para ela era muito importante.
E aqui eu quero falar de uma coisa importante. Pais ausentes facilitam abusos sexuais. Nós estamos no Nordeste, meus irmãos, mas em qualquer lugar do mundo existe isso. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma perspectiva que aproximadamente 30% da população da nossa região passou por algum caso de abuso ou de algum caso de violência sexual ou de experiência sexual mal sucedida. 30%. 30% é muita coisa. Mas a minha perspectiva é disso para lá. E muitas vezes, quase sempre, conta com a omissão dos pais. Omissão. São pais que não estão presentes. São pais que deixam seus filhos no cuidado dos outros. São pais que não vigiam seus filhos. São pais que botam qualquer pessoa dentro de casa. E abuso sexual geralmente é praticado por pessoas da própria família. Vou repetir para ver se alguém entendeu isso. Abuso sexual é praticado por pessoas da própria família. Quem foi que estuprou Tamar, filha de Davi? Aminon, seu irmão. Então, tio, tia tem mulher abusadora, viu? Eu conheço 2 casos de mulheres abusadoras. E pastor Ailton, então, infelizmente, eu vi até esses dias de um pai, né, que abusava a filha desde os 6 anos. Ele abusou a filha durante 8 anos. Os pais se separaram, né? Então ele ficava um tempo na casa do pai, um tempo na casa da mãe. E esse tempo que ela ficava na casa do pai, ela estava sendo abusada durante 8 anos. Quando ele parou de abusar da sua filha percebeu que ele parou porque ele começou a abusar outra criança. Então é importante estarmos muito atentos a essa questão mesmo. E geralmente conta com omissão. Então deixa eu dar um recado. Você é pai, você é mãe, você não resolveu ter um filho, então cuide direito. Pare com esse negócio. Não é da minha família, eu confio. Confie não. Largue de besteira. Confie não. Fique no pé. Fique de olho. Proteja. Tem que deixar seu filho com alguém. Põe uma câmera dentro de casa e diga onde é que vai ficar. E se a pessoa ficar incomodada com isso, problema dela. Entendeu? É assim, ó. Aqui em casa é assim. Meu filho é meu tesouro. Meu filho é meu tudo. E aqui em casa tem campo. Mas para que tem? Tem porque aqui em casa é assim. E onde vai ser cuidado dele é aqui na sala. Se é obrigado, estou dando um exemplo, estou exagerando naturalmente. Mas tenha cuidado, tenha sabedoria. Então, abuso sexual geralmente acontece com pessoas da própria família. Geralmente é do sexo masculino, mas nem sempre é do sexo masculino. O abusador geralmente abusa em série. Se já tem um relato de alguém abusadora, não deixe. Não deixe. Abuso acontece pelos coleguinhas. Eu tenho inúmeros casos de relatos de abuso que as crianças são abusadas. Vai brincar com os coleguinhas. Os colegas vão lá e abusam. E depois começa a chantagear. Se não aceitar o abuso, a gente conta para todo mundo. E a criança vai desenvolvendo. Tem muitos casos, pastor. O abuso sexual gera 3 coisas. Eu pretendo escrever uma tese sobre isso. O abuso sexual geralmente gera uma rejeição a sexo, uma rejeição absoluta, assim, um nojo, um pavor. Então, muitas pessoas que têm pavor de sexo é porque foram abusadas, tiveram experiências negativas. Ou gera uma frigidez, ausência de prazer, a pessoa não sente nada e por isso naturalmente não quer. Ou gera obsessão. Muitos casos de prostitutas, pessoas obsessivas por sexo, foram abusadas sexualmente. Aquilo gera um processo de adoecimento da mente. Então, pai e mãe, cuide de seus filhos. Tenha cuidado em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Aqui, pastor, eu quero também dar um outro conselho importante. Uma família dá muito trabalho para construir, mas para destruir é rápido. Então, tenha cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Tem casa, pastor, que é casa de todo mundo. Toda a família vai para lá, toda a família almoça lá, toda a família fica dormindo lá. É uma bagunça. Casa de mãe Joana, faça isso não, expulsa esse povo da sua casa. Que história é essa? Uma família tem que ter... Então, às vezes, os próprios filhos ficam sufocados dentro de casa, porque não pode dormir direito, porque toda hora tem alguém incomodando. E tem muita... Sabe aquelas pessoas que cuidam de todo mundo? Sabe aquelas irmãs mais velhas, que a casa delas é aquela casa que todo mundo vai para lá, que todo mundo abre a geladeira, que todo mundo almoça lá sem ser convidado, que todo mundo explora? Isso é um erro. Casa é um lugar que você deve manter certas reservas.
Entrar no quarto, entra não, meu quarto é lugar sagrado. Eu ouvi o seguinte relato, escuta isso que é importante. Pastor, o povo, a família de minha esposa vai lá para casa e dorme todo mundo em nosso quarto, porque lá tem ar-condicionado. Que história? Não, seu quarto é lugar sagrado, seu lugar com sua família é lugar sagrado, preserve. Tem uma coisa é alguém adoecer e precisar ficar hospedado na sua casa. Outra coisa é fazer da sua casa turismo. Isso muitas vezes facilita uma série de problemas. Pessoas incrédulas, pessoas que blasfemam contra Deus, pessoas que não querem nada com o evangelho, causa turbulência, gente que vem trazer problema e às vezes a pessoa, mas é minha família. Peraí, minha família é uma bênção, mas ela tem que respeitar o meu lar. Então na minha casa é assim, olha, horário de culto, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Se quiser, se tiver pode ser visita. Quiser ir comigo, vamos, porque aqui a gente gosta do evangelho. Então a gente tem que ter cuidado. Eu vou falar uma coisa muito forte. Tem gente que não vai concordar, mas eu vou falar. Escuta, lá em casa somos 9 filhos. Então, 2 morreram, ficaram 7. Eu tenho 3 irmãos por parte de pai. E moro em outra cidade, nós não tivemos convivência, mas são pessoas muito preciosas que eu amo muito, preciosamente. Mas nós não convivemos, eu não conheço de perto. Uma vez surgiu uma necessidade de vir para minha casa. Olha, minha esposa fica em casa, eu tinha uma sobrinha que estava aqui, porque eu estava cuidando dela, uma série de questões mentais, e minha filha pequena. E eu ia botar um homem dentro da minha casa com quem eu não convivi? Não podia. Sabe o que eu disse? Eu vou lhe ajudar, eu alugo um quartinho para você, eu lhe arrumo um emprego, eu boto um negócio para você, mas dentro da minha casa eu não posso. Porque eu passo o dia fora de casa, porque eu vou deixar minha esposa, minha sobrinha e minha filha. Não dá certo. Então, me perdoe, você não deixará de ser ajudado. Você pode contar com seu irmão, mas eu não posso botar você dentro da minha casa. Não é assim que a gente faz. Mas, pastor, não é isso mesmo. Então, assim, não conheço, não convivo, não sei quem é, como é que eu ponho dentro da minha casa sem eu estar lá? Posso fazer isso? Não. Dá muito trabalho cuidar da minha família, mas para destruir é muito fácil. Então, não posso fazer isso. Então, às vezes é duro, às vezes é difícil, mas a gente tem que dizer para a sogra respeitar, tem que dizer para a família respeitar. Eu vou avançar rapidinho. Não, tá muito bom, pode falar, pastor. Cuidado com as palavras, cuidado com as grosserias. Cuidado, as palavras ferem mais do que um tapa. Quantas pessoas não guardam uma palavra pelo resto da vida? Quando uma mãe diz assim, esses meninos só me dão trabalho, desde que eu tive esses meninos, nunca mais eu tive vida. O que essas mães estão dizendo é que os filhos não prestam. O que essas mães estão dizendo é que os filhos estão lhe dando... O que a mãe está dizendo é que eu não amo meus filhos. Se eu pudesse, eu não os teria. E isso causa um dano para essa criança. Então, mãe, se você acha, ou pai, acha que foi uma besteira ter seus filhos, você já fez uma. Não faça a segunda, quer contar para eles, não. Lide com a sua angústia, lide com a sua tristeza, que não deve ser. A Bíblia diz que filho é bênção do Senhor. Então, mesmo que você tenha tido no momento errado, mas ele é bênção, abençoe seus filhos. Cuidado com aquilo que você fala, porque provoca mágoas eternas. Outra coisa, ausência de afetos. Pastor, aqui tem uma coisa muito importante. Tem um pai e uma mãe que diz assim, mas pastor, eu criei meus filhos tudo iguais. Eu dou amor, eu dou carinho, eu criei tudo do mesmo jeitinho. E esse menino diz que ninguém ama ele. Um abraço para a irmã Esmeralda. Irmã Esmeralda, a irmã é muito preciosa. Deus abençoe sua vida. E seu Regivaldo, Deus abençoe seu Regivaldo. Você é muito, muito precioso, nosso mestre de obras. Então, veja só, muitos pais dão afeto para os filhos, mas alguns filhos têm maior necessidade de afeto. Então, deixa eu dar um exemplo. Numa casa, a pessoa lá tem 10 filhos, mas já viu que tem um que come mais do que os outros? Ele tem uma fome que ninguém entende. Menino, esse menino come desse tanto, para onde é que vai tanta comida? Eu sou um desses casos, né? Numa casa, você tem vários filhos, mas tem um que come quase nada, porque as necessidades são diferentes. Então, às vezes, numa casa, você tem um filho que ele é mais carente, que ele tem maior necessidade de afeto. Então, você precisa, sem demonstrar isso para os outros, ter um cuidado. Tem um que tem que ser um pouco mais duro, vai ter que apanhar um pouquinho mais.
Ah, mas não pode dar palmada. Mentira. Não tem nenhum caso que eu saiba no Brasil de um pai preso porque deu uma palmada. Tem caso porque espancou na covardia. Mas porque dá uma palmada, a minha mesmo leva palmada desde pequena. Graças a Deus não precisa mais. Mas se precisar, agora eu dou amor, eu dedico tempo. Levei domingo para o sítio para tomar banho de açúcar. Deu ela, a esposa e a minha irmã. Mas apanha também, não tem isso não. É isso, é isso. E agora... Ai, não sei o quê, não sei o quê. Não, não. É isso que eu acredito. E se for necessário, no momento que for o último limite, quando todas as alternativas não forem possíveis, fazem parte. É isso que eu creio como pastor. Outra coisa, não tenha filhos preferidos, mas tenha cuidado para atender a necessidade de cada filho. Então tem um erro que é o seguinte, é o queridinho da mamãe. O queridinho da mamãe vai ser odiado pelos irmãos. O queridinho da mamãe vai provocar dano para o... Então, isso é um erro. Então, trate todos os seus filhos igualmente. Mas saiba que, particularmente, eles têm necessidades distintas. Então, esse é de um jeito, esse é de outro. Eu trato todos, então eu dou presente para todos. Eu parabenizo a todos, eu beijo a todos, eu amo a todos, eu trato mesmo todos igualmente. Mas... nas particularidades. Então, uma professora, quando tem um aluno que tem maior dificuldade em matemática, ela vai dedicar mais tempo naquela área específica. Não é em toda a vida dele. Próximo, relação saudável com a fé. Os nossos filhos precisam de pais que creiam em Deus e tenham uma relação saudável com a fé. O evangelho é alegria, o evangelho é paz. O evangelho é contentamento, o evangelho é moderação, são frutos, é domínio próprio. Um pai e uma mãe, quando não tem uma relação de fé saudável, mas uma fé doentia, um pai que na igreja é uma bênção, de terno e gravata, arrumado, louvando, mas na igreja, em casa é um demônio, não adianta, não vai dar certo, vai criar problemas. Então, coisas simples. Filho precisa de amor, mas não é amor barato. Filho não quer amor barato. Não venda o seu amor barato. Não dê tudo para os seus filhos. Filho quer exemplo. Filho precisa de pais fortes. Pais que se posicionem. Pais que punam. Pais que digam como vão ser as regras em casa. Tem um caso interessante, pastor, que é o seguinte. Os pais... criava a filha assim a pão de ló, sabe? Aquele tratamento assim, VIP, very important people. E a filha adolescente dizia, não, é porque essa casa não presta, ninguém me ama, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. E a mãe, doutor, o que é que eu faço? O que é que a senhora faz? Manda ela embora. Chame ela e diga assim, filha, nós lhe amamos. Filha, seu pai e sua mãe lhe amam, nós queremos o seu bem. Mas você está dizendo que a gente não presta. Você está dizendo que a gente não vale nada. E você está dizendo que essa casa é a pior casa que existe. Então, você já tem 16 anos. Nós queremos dizer que nós vamos parar de ficar pedindo, pelo amor de Deus, para você não ir. Se você quiser ir embora, tenha com a mala aqui em cima do guarda-roupa, pegue a mala e pode arrumar suas coisas e ir embora. Está me mandando embora? Não, filha, você não entendeu. Nós lhe amamos. Nós queremos seu bem, seu pai morre por você, sua mãe morre por você. É você que está dizendo que vai embora. É você que está dizendo que a gente não presta. É você que está dizendo que a gente não vale nada. Pois pode pegar e pode ir, que a gente não vai impedir, não. Ela começou a chorar e dizer, pelo amor de Deus, não diga isso para mim. Parou com essa história. Amor barato. Agora tem pai que é covarde, não cuida, não zela, não dá tempo, ainda fica mandando embora. Aí é covardia. Aí é omissão, aí é irresponsabilidade. Quero saudar a doutora Azenilta Leite Silva Rocha. Acabou de entrar a minha esposa, a comandante. Né? Deus abençoe, pastora Azenilta. Sofia deve estar perto dela também. Joana, Deus abençoe, Joana Paula. Não conheço, não, ela está fazendo uma saudação. Então vamos lá. Filhos são para toda a vida, mas o emprego vai passar. Então cuide dos seus filhos e não adianta. Minha mãe era muito interessante. Pastor Ronaldo Robson, lá do Recife, coordenador do curso de Teologia do Seminário do Norte. Deus abençoe, pastor Ronaldo.
Um abraço aí para o pessoal no Recife, Seminário do Norte. Acho que estão com as inscrições abertas para o vestibular, se eu não estiver enganado. Pastor, Então, deixa eu vejam atrapalhar só, um pouquinho. filhos... Só o seguinte, a live vai, daqui a pouco vai dar 1 hora já. Mas Ah, eu queria saber se você teria mais um tempinho. Se tiver, encerrando, a bora, gente mais retoma a uns 20 live. minutos que eu vou atender uma pessoa. Mais uma meia hora, Você que pode ser. manda, se você puder. Pode ser? Tudo Pode certo. ser. Vamos, então, a live encerrando, os irmãos entram rapidamente que a gente entra novamente. Isso. O pessoal do Então, YouTube vamos pode lá. permanecer que vai voltar lá também. Se você ganhar tudo, mas se você perder a sua casa, você perdeu tudo. Eu vou repetir. Se você ganhar tudo na vida, mas se você perdeu a sua casa, você perdeu tudo, mesmo que tenha tudo. Se você perdeu a sua casa, nada mais importa. A nossa família é o nosso bem mais precioso. É o nosso maior patrimônio. Aliás, é o nosso único patrimônio. Nós não podemos levar o nosso carro para o céu, a nossa casa para o céu, ainda que seja uma casa muito bacana. Você não pode levar o seu dinheiro para o céu, mas você pode levar seu pai para o céu. Você pode, não você mesmo, mas em Deus, através de testemunho, você pode levar seu filho para o céu e estar eternamente com ele ao lado do Senhor. Que alegria chegar no final da vida e ver a casa e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aqui, pastor, tem um segredo. Aqui tem um segredo. Ganhe o coração do seu filho. Se você ganhar o coração do seu filho, ele lhe emprestará o ouvido. Um filho que não se sente amado, não ouve seu pai. Um filho que não se sente amado, não ouvirá sua mãe. Um filho que não se sente protegido, amado, cuidado, zelado, não vai desenvolver relações afetuosas. E se ele não desenvolver relações afetuosas, ele não ouvirá. A irmã Esmeralda está perguntando pelos avós. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, veja, ganhe o coração do seu filho. Ganhe o coração, ganhe afeto. Deixe claro que você o ama. Abrace, beije, exagere. Olha, 3 dicas importantes. Abrace seu filho, beije seu filho e diga que ama. Abrace, beije e diga que ama todo dia. Feito remédio, de manhã, de tarde e de noite. Horário controlado. Pastor, eu não sei fazer isso. Faça sem saber. Pastor, eu não tenho jeito. Faça sem jeito, todo desengonçado. Você não dançava sem saber dançar todo duro? Então faça sem saber, mas faça. Se você fizer isso, você vai evitar que, muitos casos, seu filho ir para o psicólogo. Você vai evitar que seu filho vá para o psiquiatra. Você vai evitar que eu enrique as suas custas. Então vamos ser claro para você. Beije, abrace e ame seu filho. Do ponto de vista econômico, é mais barato. Do ponto de vista dos problemas, vale a pena. Do ponto de vista da economia de tempo futuro, vale a pena. 10 minutos omitidos hoje voltarão para você com juros e correções, muitas correções monetárias. Os 10 minutos omitidos hoje poderão lhe custar o resto de sua vida no futuro. Só que hoje você tem saúde, hoje você tem tempo e hoje você tem possibilidade. Amanhã não terá. Pai e mãe, exerça o seu lugar. Não sejam frouxos. Tenham coragem de falar a verdade, mas tenham coragem também de amar. Presença, Pastor, a gente exemplo. tem 30 segundos aqui para encerrar a live. Viu? Apareceu aqui a mensagem. Então, eu quero só avisar o pessoal que está aqui no Instagram, que também está no YouTube, que permaneçam, tá? Volte aí. O YouTube a gente vai continuar e o Instagram a gente vai retomar aqui, tá bom? Então, Ok. 10 segundos a gente vai encerrar aqui, mas fica aí, pastor, que a gente vai retomar a live, tá bom? Amém. Vamos lá então, pastorzão. Continuando a nossa fala, eu falo muito. Oxe, então é uma bênção. Pode ir. Então vamos lá. Eu ouvi uma frase muito preciosa. Eu gostei muito dessa frase. Eu fiz uma pequena adaptação nela. E a frase é o seguinte: tempos difíceis costumam construir pessoas fortes. Pessoas fortes costumam criar tempos fáceis. Tempos fáceis costumam criar pessoas frágeis, fracas. Pessoas fracas costumam criar tempos difíceis.
Em outras palavras, um tempo difícil gera pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Em outras palavras, muitas e muitas vezes, nós como pai, eu também sou pai, nós queremos dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. Talvez foi o caso de Davi. Davi, na casa do seu pai Jessé, ele estava lá no campo, todos os seus irmãos enfileirados para Samuel escolher o rei. E o menino estava lá no campo, não liga para ele não. Talvez Davi não quis punir seus filhos. Talvez Davi lembrou de sua infância. Talvez Davi disse assim, eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Essa é uma coisa muito errada, porque às vezes nós só nos tornamos quem nos tornamos por causa das dificuldades que tivemos. Verdade. Então, muitas vezes, nós falamos, conversando assim com as mães de filhos adolescentes, de homens de 20 anos. Ô, doutor, o que é que eu faço com o meu menino? Eu digo assim, mãe, me diga uma coisa. O que é que esse menino faz? Ela diz, não, doutor, me diga uma coisa. Quem lava a cueca dele? Sou eu. Ela começa a rir. Sou eu. Vem cá, quem bota a comida dele? Ela diz, eu sei que eu estou errado. Eu ainda hoje boto comida pro meu menino. E mãe, Vem cá, a senhora, ele come onde? Ele come no quarto dele. Quem leva a comida no quarto? Aí, ela já está sorrindo nessa altura do campeonato. Mas, veja só, me diga uma coisa, mãe, quem arruma o quarto dele? Ela diz, às vezes. Eu digo, às vezes, quantas vezes? Ela diz, uma vez por semana. Ou seja, quem arruma o quarto dele é ela. Ela também. É impossível um sujeito desse dar certo. Está criando um vagabundo. Quem está ensinando a ser vagabundo são os próprios pais. Às vezes os pais estão se matando dentro de casa e estão dizendo para os filhos que a vida é de graça. Pastor, e a vida não é de graça. A vida exige trabalho. A vida não aceita desaforo. Só que a vida bate forte. E os pais não estarão vivos. Então esse é um sujeito que aprendeu a receber tudo de graça. Sabe o que acontece na faculdade? Ele desiste da faculdade. Ele começa, não gostei. Aí ele começa direito, não gostei, não me identifiquei. Ele não se identifica com nada que dê trabalho, porque a mãe criou o vagabundo recebendo tudo. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito duro. A senhora já viu isso dar certo em algum lugar da vida? A Bíblia, meus irmãos, desde o início, fala sobre a importância do trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com a formiga. Trabalho é uma bênção. Trabalho, o filho tem que aprender a arrumar sua própria cama, a lavar sua própria roupa íntima. O filho tem que aprender a jogar lixo do lado de fora da casa, tem que lavar o próprio prato, tem que botar a própria comida, tem que agradecer o feijão salgado e tem que comer agradecendo, louvando a Deus. Eu lembro, meu irmão viajou para o Ceará com meu pai e ele comeu lá uma tapioca muito boa. E ele chegou em casa e disse, eita tapioca gostosa. E minha mãe ouviu. Depois de tarde, ele, rapaz, pensa na tapioca que eu comi, acho que foi em Barbalha. Que tapioca gostosa que eu comi, e minha mãe calada. De noite, agora, ô tapioca boa. Não foi, pai? Quando foi no outro dia de manhãzinha, meu irmão disse, ô mãe, faz uma tapioca disso, vá comer em Barbalha. Minha mãe era dura. Mas posso dizer uma coisa? Às vezes essas durezas nos ensinam. Nós temos que ser gratos. Ensine seu filho a ser grato. Mãe, me dê água. Me dê água como? Peça por favor e depois agradeça. E é você que tem que pegar. Pastor, parece bobagem. Eu estou exagerando, mas como tem pessoas que exageram o contrário, eu tenho que exagerar no outro contrário para encontrar um meio. A irmã Esmeralda perguntou, e como ficam as avós? Não é fácil, porque avô não é pai, não é mãe. Mas, irmã Esmeralda e os demais que estão ouvindo, nós não precisamos resolver a vida de todo mundo. Mas nós podemos ser pelo menos exemplo na dimensão que nós podemos. Eu sei que os avós têm um tempo reservado. Eles não têm o mesmo poder que os pais, mas eles podem ser exemplo. Então, a primeira coisa, não deixe os seus netos fazerem tudo de errado que eles fazem com os pais e repetirem na sua casa só porque são netos. Filhinho, aqui em casa é assim. Se na sua casa pode, então vá para lá.
Aqui não pode não. Aqui tem ordem. Não deixe na sua casa ser uma bagunça. Não deixe ele falar alto. Não deixe ele gritar. Não deixe ele ser ingrato. Não deixe ele não agradecer. Ensino ele a ler a palavra. Ele pode até correr de você hoje, mas lá no futuro ele vai dizer: a minha avó era um exemplo. Olha, o meu pai e a minha mãe foram pessoas duras. E eu louvo a Deus porque eles foram duros comigo. Formaram desde os 14 anos. Eu tenho vida independente. Eu trabalho e me sustento desde os 14 anos. O meu pai, quando eu tinha 14 anos, botou um negócio, comprou toda a mercadoria. Eu comecei a vender e entregava o dinheiro para ele. Quando chegou isso no mercado público aqui, vendia feijão, arroz, farinha, rapadura. Quando foi na metade da mercadoria, ele disse: pronto, filho, você não precisa mais me dar nada. O negócio é seu. Eu tinha 14 anos. Eu acordava 3 para 4 da manhã no dia de sábado para ir comprar feijão e arroz. Comprar fiado, passar o sábado vendendo para pagar no final do dia. E quando não apurava o dinheiro, tinha que falar com o dono da mercadoria para ele esperar mais 8 dias para no outro sábado eu pagar. Isso com 14 anos. Claro que eu tinha meus irmãos por perto, me protegendo. Meu pai, todos os meus irmãos eram comerciantes, também tinha um bloco. Tinha mais 2 irmãos, um ao lado e outro em frente. Mas eu tinha 14 anos e eu respondia por mim. Uhum. Então, mas isso ele estava me dizendo: mas também não me peça nada. O que eu tinha que lhe dar, eu já lhe dei, um negócio. Então, isso é exemplo. Isso é o que os nossos filhos precisam. Então, isso foi uma bênção. Então, preocupar-se com sua família, Deus se preocupa. Se preocupe com aquilo que Deus se preocupa. E Deus se preocupa com nossa casa. Deus se preocupa com os nossos. Deus se preocupa com o que está acontecendo em nosso lar. Deus se preocupa como nossos filhos estão sendo educados. Deus se preocupa com o que está acontecendo sim nas 4 paredes. Deus, portanto, move Isaías, profeta, para falar a Ezequias: põe em ordem a tua casa. Então, quem está assistindo aqui tem que pôr em ordem a casa. Tem coisa que a gente põe em ordem rápido. Tem coisa que demora mais tempo. Tem coisa que depende só de nós. E tem coisa que depende dos outros. Mas seja lá como for, faça a sua parte. Não é fácil, é difícil, pode levar uma vida toda. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Uma outra coisa, eu vou pedir à irmã Nayane que printe a tela nesse momento, que eu não posso mexer aqui no meu, printar a tela para depois estar no grupo da igreja, para os irmãos entrarem no Instagram da PIB e acessarem e verem depois. Uma outra coisa importante, pastor, é a tarefa que Deus deu ao pai da fé, Abraão. Olha o que o Senhor fala para Abraão em Gênesis 18, 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele se tem falado. Para que Deus fizesse vir a bênção sobre Abraão, Abraão precisava ordenar seus filhos, ordenar a casa depois dos seus filhos, ou seja, aos seus netos. Viu, irmã Esmeralda, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Para que guardem o caminho do Senhor. Então, está na minha casa, é meu neto, está debaixo de minha autoridade, quem ensina sou eu, minha casa, minhas regras. Não tenham medo. Nós temos uma geração que tem medo de tudo. Qual é o problema? Nós não cuidamos, nós não somos afetuosos, temos medo de magoar. Quem é afetuoso, quem é amoroso, quem cuida, quem zela, quem dá exemplo, tem que dizer como as coisas vão funcionar. E isso é a verdade. Queria dar algumas dicas práticas, viu, pastor? Eu sei que eu falo muito, vai perdoando aí. Bala. Em 2015, eu fui para o Rio. E lá eu encontrei um pastor, pastor Hannes. Pastor Hannes é mais novo do que eu. Ele é da Igreja Batista Atitude, lá no Rio, da igreja do Josué Valandro. E eu falava com o pastor Josué, que eu estava fazendo uma série de mudanças ministeriais. Eu disse: pastor, como é que eu convenço a minha esposa a fazer todas essas mudanças comigo? E aí ele me deu uma lição extraordinária. O pastor Hans diz assim: Ailton, mude e ela mudará.
Pastor, aquela palavra foi de Deus para mim. Porque ele disse assim, mude e ela mudará. O que ele estava me dizendo é, a mudança na sua casa, Ailton, começa com você. Aquela palavra tocou no meu coração. Eu senti que foi Deus falando comigo. Quando eu quero mudanças em minha casa, eu devo ser o primeiro a mudar. Agora, se eu não estou disposto a mudar e quero só que minha família mude, esqueça, varão. Esqueça, varoa. Então a mudança começa por mim. O juízo de Deus começa na casa de Deus. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você está assistindo essa live, você vai ser cobrado por ela. Não adianta. E se você não assistir a live, vai ser cobrado porque deixou de aprender com ela. Vai ser cobrado do mesmo jeito. Então é melhor assistir e botar em prática. Então, querido, mude. Mudança. Não é fácil mudar. E eu sei que tem gente difícil. E eu sei que tem nem sempre o marido, a esposa quer mudar. Mas o exemplo tem um poder transformador. A Bíblia diz que Abigail era casada com um louco. Mas Abigail salvou sua casa apesar do louco. A Bíblia diz que Ló era casado com uma mulher complicada, mas ele salvou sua família, apesar dela não ter tido o que deveria, né, uma vida um pouco melhor. Né? A Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo, e ele ficou apenas com sua mulher. E a mulher diz assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí você diz assim, então ele não, uma mulher que diz um negócio desse, né, não deveria estar dizendo. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus abençoou a Jó, apesar daquela batalha que ele vivia. Então, mude, invista, não desista, mesmo com as dificuldades. Tenha posições firmes. Pastor, essa é uma coisa que eu tenho percebido como é importante. Gente com posição firme. Filho tem que saber, pai não concorda com isso, seja lá com quem for. Pode ser com pai, com mãe, com irmão, com primo, com cunhado, com parente, com aderente. O filho precisa olhar para os pais e saber o que eles são, saber o que eles creem, saber que eles não abrem mão de alguns valores. Posição firme. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não se posiciona. E é interessante, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência do trabalho, de uma pessoa chegar e todo mundo cala. Às vezes tá aquela conversa, chamando palavrões, quando alguém chega, ele não precisa pedir. Todo mundo para de falar palavrão por causa da presença daquela pessoa. Isso geralmente é fruto de gente que tem posição firme. Gente que tem posição firme, os outros podem até não concordar, mas finam por respeitar. Sem concordar. Tenha posição firme. Tome decisões firmes com a sua família. Tome posições firmes na sua casa. Pague o preço e deixe claro que você não abre mão. Posição firme é algo importante. Aumente a dose de amor. Amor nunca é demais. Expresse amor, expresse dedicação. E eu sei que tem, olha, casamento é assim, tá chegando o dia do namorado, né? Mas é bom a gente falar, porque tem muito casal, né? E o casal deve também namorar. Casamento é assim, tem tempo que você tem uma esposa, um esposo, um amante, no sentido de alguém que você ama dentro de casa. Mas tem tempo que você tem uma amiga, um amigo, alguém que você conversa, compartilha alguma coisa. Tem tempo que você tem uma pessoa desconhecida dentro de casa. Tem tempo que você tem um inimigo dentro de casa. Tem dia que você acorda e diz, Deus, muito obrigado pela família, pela esposa que o Senhor me deu, pelo esposo que o Senhor me deu. E tem dia que você acorda e diz, Jesus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu entrei nesse barco curado? Senhor, essa mulher que o Senhor me deu. Que caixa? Essa mulher que o Senhor me deu, Adão, né? Então, irmão, casamento é assim, tem fase. Família também. Isso não é motivo para você deixar de investir. Essa é a sua família. E família é como jardim. Regue, cuide e zele. Pastor, eu tenho cuidado, tenho regado e esse jardim não está bonito ainda. Então, continua. Imagina se tu não estivesse cuidando. Como é que estaria? Ainda tem que espantar as pragas, né? Ainda tem que espantar as pragas, tocar veneno. Vamos lá. Outra coisa, aumente, em certo sentido, filho precisa de exemplo. Tem um detalhe, alguém deve ter filho adolescente aí. O que é que eu faço quando eu tenho um filho rebelde? Torna a vida dele difícil. Tem um filho muito rebelde que você faz tudo, ele não aceita, torne a vida dele um pavor. É assim, ó. Filho está muito rebelde, não quer nada com nada, então não dê nada para ele.
Sabe o que é nada? Fecha a torneira. Para você lembrar, fecha a torneira geral. Geral. Agora tem que ter coragem. Porque o povo não tem coragem. Pastor, eu conversei com uma senhorinha bem idosa, uns 70 anos, e o filho dela, quase 50 anos, alcoólatra. Ela, me ajude, meu filho é alcoólatra, não sei o quê, não faz nada, não trabalha e tal. Aí eu ouvi a história, ouvi, disse, vem cá, quem é que dá dinheiro para esse menino com quase 50 anos? Quem é que dá dinheiro? Aí a mãe assim, né? Eu fico com pena, digo, mãe, como é que a senhora quer que dê certo? A senhora dá tudo para esse menino de quase 50 anos, ele é alcoólatra e ele bebe às suas custas, a senhora quer que dê certo. Não tem como. Como é que vai livrar ele do alcoolismo se fecha a torneira? Sabe o que é fechar a torneira? É fechar a torneira. Filhão, é o seguinte, ou você lava os pratos e as panelas ou não tem almoço. Não tem almoço. Filho tem 18 anos, já é maior de idade, está dentro de casa se rebelando, chega a hora que quer, grita com todo mundo e não quer fazer nada. Ou lava os pratos e as panelas ou não tem almoço. Na hora do almoço, pegue quem quer alguma coisa com a vida e vá comer no PF por 10 contos e deixa ele lá. E não vai fazer comida não e você não vai lavar as panelas não para fazer comida. Eu só faço comida a partir de hoje se você lavar a panela. E pronto. Ou fecha a torneira. Ou vai criar alguém que vai aprender a explorar. Quem poupa, desculpe falar isso, mas eu tenho que falar. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. Não crie lobo dentro da sua casa. Tire tudo até ele se transformar numa ovelha. Até a pele tem que ser arrancada no bom sentido, não é batendo não. É no sentido de punir, dizer assim, nessa casa tem ordem. Quer viver aqui, tem limites. Isso não pode ter medo. Agora, não pode ser covarde. Esse é um detalhe. Você tem que amar, tem que ser presente, tem que respeitar, tem que manifestar afeto, tem que proteger, mas não pode permitir bagunça. Uma casa, e os pais têm que entrar num acordo. Não vai conseguir fazer isso sozinho. Sozinho você faz uma parte, tem que combinar. Nem sempre combina em tudo, combine nas partes mais importantes, mas nas partes mais importantes não deixe margem. Não deixe margem. Outra coisa, então, mude o que você... Procure ajuda. Tem muitos profissionais que podem ajudar. Está com dificuldade? Procure o pastor, procure a esposa do pastor, procure um irmão mais maduro da igreja. Não saia falando para todo mundo, mas procure ajuda, procure um profissional. Não tenha nenhum problema, não tenha nenhum problema. Seja exemplo e cura na vida do seu filho. Os filhos nossos aprendem com o nosso exemplo. Temos que ser exemplo. Então, seja a mudança que você quer ver na vida do seu filho. Se você quer que seu filho seja um crente, seja você um crente. Tem pai que diz assim, doutor, eu quero tanto que meu filho vá para a igreja, mas ele nunca vai. Eu quero tanto que ele seja um servo de Deus, mas não serve a Deus. Eu quero tanto que ele vire um missionário, um pregador, e a pessoa não evangeliza o vizinho. Meu Deus do céu! Parece que a pessoa não está entendendo o negócio. Não é? Outra coisa, deixe seu filho crescer. Tem muito pai que não deixa o filho crescer. O filho está ficando adolescente, continua controlando. Não, deixe seu filho crescer, deixe seu filho fazer escolha, deixe seu filho quebrar a cara. Não é, você vai cercar das coisas grandes, mas você precisa deixar. Tem mãe hiperprotetora. Doutor, meu filho tem 15 anos, meu filho faz tudo o que eu quero. 15 anos faz tudo o que quer. Meu menino, meu filho tem 20 anos, faz tudo o que eu quero. Meu filho tem 25 anos, faz tudo o que eu quero. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Meu filho tem 30 anos, faz tudo o que quer. O menino casa. O menino vai fazer tudo o que a mulher dele quer. Aí a mãe fica brava. Esse menino é um frouxo. Esse menino não toma decisão nenhuma. Onde foi que eu errei? A senhora criou um palha. A senhora dominou tanto que não deixou espaço para ele ser gente. Não é? Isso é algo importante. Deixe seu filho crescer, ensine a ele o evangelho. Se ele amar o evangelho, ele vai lhe amar, ele vai aprender a lhe honrar. Então tem muitos pais assim que negligenciam a vida com Deus, negligenciam a vida religiosa. E eles estão ensinando os filhos a se rebelarem. A base, a estrutura, se o evangelho entrar na mente deles, eles se tornarão filhos melhores,
pais melhores, irmãos melhores, primos melhores, não é? Crie seu filho para a vida e não para o vestibular. Tem muito pai que é assim, o filho pode aprontar tudo. Deixa eu só fechar a porta aqui, reverendo. Tá bom. Oi? Gente, hoje foi chibata, viu? Lições, pastor Ailton aí trouxe aí pra gente. Se você não tiver bem estruturado emocionalmente aí... Perdão, já chegaram aqui, as pessoas estão me esperando. Ok, então, deixa eu só. Não, deixa eu finalizar, não tem problema não. Vamos lá. Então, os seus filhos têm que ser criados para a vida e não para o vestibular. Tem pai que o filho pode aprontar tudo, tirando um 10 está resolvido. E às vezes o menino é educado, é gentil, é bondoso, é crente, é generoso, mas só porque ele não tira nota alta, o menino não presta. Que é isso, rapaz? Mais importante do que ele ser um gênio e ir para a NASA, é ele ir para o céu, ser um bom homem, uma boa mulher. Então eu não estou preocupado que minha filha vá para o universo. Eu quero preocupado que ela seja gênio, seja feliz, tenha orgulho da família que tem. Então, crie seu filho para a vida. Não adianta ele ser um engenheiro e matar um bocado de pessoa porque fez um prédio mal feito, sabendo que era mal feito. Não adianta ele ser médico, ser como um médico lá no Rio de Janeiro, do Pedro Ernesto, que vendia órgão humano. O cara estava na fila para morrer, mas tinha um que pagava, ele ia lá e pegava o órgão, saía da fila e botava para outro, matando gente. Adianta ser médico desse jeito? Então, crie seu filho para a vida. Se ele for gente, tá bom. Agora, se ele for gente e rico, melhor ainda. Se ele for gente e passar para a engenharia, melhor ainda. Se ele for rico e for para o espaço com a NASA, melhor ainda. Mas o importante é que ele vá para o céu e seja um servo de Deus. E seja frágil. Os filhos nossos também precisam de pais que compartilhem suas lutas, suas dificuldades. Pais fortes demais, que resolvem tudo. Tem momentos que você tem que chegar e dizer, filho, eu sei disso, pai também já sofreu com isso, já teve dificuldade. Então há momentos, especialmente na adolescência, que é importante que a gente comece a ensinar de outra maneira, contando nossas histórias, nossa experiência de vida, contando também nossos fracassos. Uma outra coisa, esteja atento aos pedidos de socorro do seu filho, mesmo quando ele não fala nada. Muitas vezes o nosso filho muda e se estoca dentro do quarto. Aí tem alguma coisa. Um filho que é sorridente, de repente muda. Epa, tem muita coisa acontecendo. Às vezes o filho, de repente, não quer ir mais para casa do coleguinha. E os pais vão para casa. Não, peraí, ele sempre quis ir, agora não quer ir. O que está acontecendo lá? O filho sempre vai para a escola e, de repente, não quer mais ir para a escola. Então, ele vai para a escola e eu vou seguir ele, para ver se está acontecendo alguma coisa do caminho, de casa até a escola. Ele está lá na hora do recreio, eu vou lá ficar olhando por cima do muro. Ué, meu filho. Então, esteja atento. A menina, meio-dia em ponto, sai com moletom. Nesse solzinho, nesse frio de Serra Talhada com moletom, às vezes o filho está se cortando, está se mutilando e o pai não vê. Porque, então, pai e mãe, especialmente quando os filhos são pequenos, tem que tirar a roupa do filho. Claro, especialmente as mães com as filhas dos pais. Vê se tem alguma coisa machucada, vê se tem algo de errado, vê porque ele mudou de comportamento, vê porque está choroso, vê porque não está querendo ir para a casa do coleguinha, vê porque não está querendo ir para a casa do tio, vê porque não está querendo ir para a escola. O que é que está acontecendo lá? É meu filho, eu vou cuidar. Não tem essa não. Então tem que ser firme. Invista tempo com o seu filho. Se você quiser, recompensa. Seja o maior incentivador do seu filho. Você precisa incentivar seu filho. Não adianta só mentir. Tem que incentivar. Ele pode não ser o melhor, mas ele sabe que tem um torcedor na arquibancada. Entendeu? Nunca diga que seu filho não é capaz. Muitos pais dizem, isso é para a gente rica. Ih, meu filho, tá por fora. Não, incentive. E se ele amanhã não conseguir? Faz parte, deixa ele ter as frustrações, mas incentive. Exija que seu filho respeite as figuras de autoridade. Quando você deixa seu filho desrespeitar o professor, o vizinho, o tio da bala, depois ele vai desrespeitar você e aí vai ser tarde. Tem muito pai que é assim, doutor, meu filho não respeita a mãe dele não, mas me respeita. A minha ele respeita. Pai, larga de ser boba, que tu é maior do que a mãe, tu tem mais força do que a mãe. Mas assim que ele pegar teu corpo, ele vai parar de te respeitar. Ele está só treinando com a mãe, está treinando com a avó e depois vai treinar em tu. E quando ele for treinar em ti, não vai dar mais tempo não. Respeita todo mundo. Então tem que pedir por favor, tem que dar a benção aos tios. Aqui em casa é assim. Tem que dar a benção à família, tem que pedir por favor, tem que agradecer e tem que chamar de senhor. Pastor, o senhor é doido? Não, eu só estou dizendo que funciona. Agora, tem outras formas? Tem outras formas. Essa é mais segura, eu acho.
As coisas mais relevantes da vida dão trabalho. O que é relevante dá trabalho. Não tem nada que seja relevante na vida que seja fácil. Nada. Construir uma casa dá trabalho, é importante ter uma casa? Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Passar no vestibular dá trabalho? Dá trabalho. Passar no concurso dá trabalho? Dá trabalho. Se for, olha, coisa que não dá trabalho geralmente não presta. É assim, não dá trabalho, não presta. Relevante na vida, dá trabalho. Por último e mais importante, crer em Deus. Nosso Deus é Deus de restauração, nosso Deus é Deus de mudança. Eu creio num Deus de restauração e nós precisamos ter fé. Apesar das lutas, precisamos ter fé, crer no Senhor e pedir graça de Deus sobre nós. Elineide de João Pessoa, Júnior e Samuel, o povo precioso. Tem a internacional, pastor. Menino, essa live tá boa demais. Amém. Pastor, eu sei que você vai ter que atender as pessoas aí. Eu vou marcar outra com você, uma só para perguntas agora. Tá. Eu sei que você é muito corrido aí, mas se puder, a gente marcar um dia aí para a gente fazer a live 2 só para perguntas, a gente já começa logo, que eu tenho algumas perguntas aqui, recebi também algumas no YouTube, mas aí por causa do horário para você, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Vai ser uma honra. Aí vai ser bom que o pessoal já fica ligado aí, né? Você que está no YouTube ou no Instagram, já fica ligado aí, que quando a gente marcar, eu vou começar a divulgar aí para você participar. Pastor, amém. Que palavra essa sua, viu? Realmente uma bênção, uma faculdade aqui de ensino muito profundo, coisa muito prática. Eu não tenho dúvida como o Senhor abençoou a minha vida. Eu tenho 3 filhos, né? Estou aí aprendendo, né? E essas suas dicas, a palavra de Deus assim foi muito precioso para a minha vida, tenho certeza para a vida de todos aqueles que assistiram. Viu? Obrigado mesmo. Nós queremos, como primeira igreja, agradecer essa oportunidade, esse tempo que o Senhor reservou. Se você faz parte aqui da nossa igreja e ainda não segue o pastor Ailton, você comece a seguir, que você vai realmente ser muito abençoado, você vai ser muito edificado. O pastor Ailton, ele é um especialista em família, em aconselhamento, e eu sei que Deus vai abençoar demais a sua vida. Então já segue aí o pastor Ailton. E se você também quiser nos seguir, aí está o canal da nossa primeira igreja batista, sinta-se à vontade para estar conosco também, tá bom? Pastor Ailton, um forte abraço. Se quiser fazer as últimas considerações, fique à vontade. Tem a irmã Norma aqui lá de Ibó, na Bahia. Pastor, tá interestadual. Deixa eu dizer, todo mundo que acompanhou essa live tem de graça um PDF sobre casamento. Então, vou mandar um PDF para o pastor Mauro, você pode passar um zap para ele, ele lhe encaminha. Ou pode passar um zap para mim. Não sei se alguém pode digitar aí o zap, vou pedir a Joana que digite o zap ou a irmã Norma. Meu DDD é 87, meu telefone é 988461994. Alguém da minha igreja que tem um telefone, digita aí. Azenilton, digita aí meu telefone. Se você me passar o zap, eu mando para você o PDF. É um livro chamado Casamentos Restaurados. Nós temos um site chamado www.ailtonrocha.com. Digita aí, irmã Norma. O site www.ailtonrocha.com.br. Você também pode baixar o PDF lá. Tá bom? Queria dizer, pastor, posso falar da igreja? Da Constituição? Pode. Irmãos, nós estamos... A segunda igreja batista em Salgueiro está construindo um templo aqui na cidade. Aí o meu telefone, quem quiser passar o zap, eu passo o PDF. E nós estamos no meio de uma campanha de construção. Eu sou pastor voluntário da igreja. A nossa igreja é pequena, de aproximadamente 100 pessoas. Nós estamos construindo um templo para 300 pessoas. Então é um desafio. E nós estamos naquela luta. Se alguém quiser nos ajudar, quiser conhecer o trabalho, o pastor Mauro conhece aqui nossa igreja. É uma luta nossa trabalhada aqui. Mas se você quiser dar uma oferta, nos procure. Nós precisamos de ajuda. Nós estamos, assim, com muita dificuldade, fazendo, assim, campanha de tudo quanto é jeito. Na pandemia ficou pior, mas com a graça de Deus nós temos avançado. Lá no grupo da igreja você encontra, se me procure, tem um telefone, tem meu site aí, você pode me procurar. Se quiser nos abençoar com tijolo, cimento, qualquer coisa, precisamos de sua ajuda, seu apoio. Queria sugerir ao pastor Mauro que editasse essas 2 lives, unificasse num vídeo só para a gente soltar no YouTube, se for possível. No YouTube ela já está sendo gravada já, de maneira ininterrupta, né? No Instagram que vai ficar 2 vezes. Mas a gente vai fazer a edição para ficar mais bonitinho. Valeu, pastorzão. Viu? Pastor, Deus abençoe. Deixa eu fazer uma oração aqui. Valeu.
Um abraço, Caio. Deixa eu orar aqui com você. Amém. Pai, nós queremos agradecer pela vida do pastor Ailton. Obrigado pela oportunidade de crescermos espiritualmente com esses ensinos tão profundos e tão especiais. Eles vieram do teu coração, meu Deus. Eu quero agradecer demais. Que o Senhor abençoe para que o ministério do pastor Ailton, Pai, possa continuar prosperando nessa cidade de Salgueiro, Pai. Que a segunda igreja batista aí possa desenvolver cada vez mais, formando discípulos, cuidando bem deles, porque eu sei que essa é a tua vontade. Abençoe a construção. Tire todos os entraves, levante mantenedores, meu Deus, que eles possam continuar sendo bem-sucedidos assim como estão sendo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastorzão, brigadão. Ó, dê um sorriso aí para eu copiar aqui a tela. Muito bom, pastor. Valeu, forte abraço. Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Gente, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Nós vamos editar essa live, deixar mais organizada ali no YouTube. As pessoas que fizeram perguntas, a gente aproveitou o máximo possível do pastor Ailton. Então, nós vamos marcar uma segunda live para que você possa tirar algumas dúvidas. Já tem algumas perguntas aqui, mas no dia você já vai logo preparando para que você também possa continuar crescendo, tá bom? Obrigadão você que está no Instagram, obrigado para você que está no YouTube. Foi uma bênção realmente estar com vocês. Um forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.